Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos iniciar uma jornada fascinante pela vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos conhecer junto sua biografia, sua história. Mas antes que a gente vai falar sobre a biografia do profeta Muhammad, vamos entender o contexto religioso, o contexto histórico, econômico e as forças mundiais nessa época que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. A Península Arábica é uma vasta extensão de desertos e suas fronteiras são marcadas por corpos de água, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e o Mar Arábico. Isso tudo facilitava o comércio entre a Arábia e outros lugares do mundo. Os árabes são os nativos habitantes da Península Arábica e a gente pode dividir os árabes em três povos. O primeiro povo, Al-Arab Al-Ba'ida, os árabes destruídos, antigos, igual o povo de Ad, o povo de Thamud. Allah, glorificado seja, me ensinou a história desses árabes e como que ele acabou com eles por desobedecer ele e desobedecer os mensageiros. وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. O segundo povo dos árabes, o segundo tipo, os árabes Qahtani, Al-Arab Al-Ariba, os árabes do sul que moravam no Iêmen, e eles estabeleceram um reino famoso, o reino do Saba. Esse reino, Deus glorificado seja, falou sobre ele no Alcorão. Esse reino era estabelecido entre dois jardins. Era um reino muito fascinante, cheio de frutas e dádivas de Deus. Só que as pessoas de Saba não agradeceram a Allah, glorificado seja. E Allah puniu eles e enviou sobre eles a inundação, o famoso colapso que praticamente acabou com o reino deles. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Poucos anos depois, o reino de Saba foi conquistado pelo reino de Ashum e alguns anos depois o Abraha ficou no poder. Abraha é o famoso por sua história dos elefantes, em que Deus fala sobre ela no Alcorão, quando ele levou seus soldados acompanhados por alguns elefantes para atacar Meca e destruir a mesquita sagrada. O terceiro tipo dos árabes, os árabes Musta'riba, que descendem do profeta Ismael, filho do profeta Abrão. O profeta Abrão, nascido em Iraque, e em seguida se estabeleceu na Palestina. E durante sua visita para o Egito, o profeta Abrão casou com Hajar, a egípcia. Hajar é a mãe do profeta Ismael. Allah ordenou ao profeta Abrão levar sua esposa Hajar e seu filho Ismael e deixar num lugar onde não tem plantas. E o profeta Abrão seguiu a ordem de Allah, glorificado seja, levou sua esposa Hajar e seu filho Ismael e deixou eles nesse deserto, o deserto de Meca, onde não tinham habitantes nessa época. Hajar, a mãe do Ismael e a esposa do profeta Abrão, entendeu que essa é a ordem de Deus, esse é um teste e que ela tem que ficar com paciência. Ela começou a procurar fonte de água para ela e para seu filho. E Allah, glorificado seja, mandou um anjo que fez a terra explodir com um poço de água. Esse poço chamado Poço de Zamzam, disponível até hoje para os visitantes de Meca. Uma tribo dos árabes chamada Jurhum estava procurando uma nova localização. Ela pediu a permissão de Hajar para permanecer e morar perto desse poço de água. Ismael, o filho do profeta Abrão, cresceu junto com esse tribo e em seguida ele casou da tribo do Jurhum. O profeta Ismael tem 12 filhos. Os mais famosos, Qidar e Nabit. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertence à tribo dos Quraishitas, descendendo diretamente do Qidar, o filho do profeta Ismael. O nome completo do profeta Muhammad é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib,
filho de Hashim, filho de Abd Manaf, filho de Qusay, filho de Kilab, filho de Murra, filho de Ka'b, filho de Lu'ay, filho de Ghalib, filho de Fihr, filho de Malik, filho de An-Nadr, filho de Kinana, filho de Khuzaima, filho de Mudrika, filho de Ilyas, filho de Mudar, filho de Nizar, filho de Ma'ad, filho de Adnan, da descendência do profeta Ismail, o filho do profeta Ibrahim. Na época em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, o mundo era dominado por duas potências, o Império Bizantino e o Império Sassânida. Agora precisamos falar um pouco sobre o contexto social, o contexto econômico, e o contexto religioso e o contexto da moralidade. Na época que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu na Península Arábica, a sociedade vivia em um sistema tribal. Isso causou muitos conflitos por questões de honra. A escravidão era comum e a lealdade era primordial. E sobre o contexto religioso, sabemos que em Meca tem a mesquita sagrada Kaaba, que foi construída pelo profeta Abraão e profeta Ismail. A religião do profeta Abraão, chamado Al-Hanafiya, só que tem uma pessoa chamada Amr ibn Luhay. Ele mudou a religião do profeta Abraão, manipulou as pessoas e trouxe os ídolos até Meca. E por isso que ao redor de Kaaba existiam mais ou menos 360 ídolos, tudo por causa de Amr ibn Luhay, que mudou e alterou a religião do profeta Abraão. Também tem alguns cristãos, como Al-Ghassasina, tribo dos árabes, e tem também alguns judeus que moravam em Khaybar e em outras regiões. Meca era um ponto estratégico para comércio. Tudo isso por causa das caravanas e as visitas religiosas para Kaaba. Os árabes são famosos por suas dignidades altas. Isso é um ponto positivo, só que o exagero pode transformar isso num ponto negativo. Por exemplo, os árabes ficavam anos lutando entre eles por causa de um camelo, por causa de questões de honra e dignidade. Também existiu alguns desafios morais, como enterrar as meninas vivas. Alguns dos árabes praticavam o infanticídio. Alguns dos árabes ficavam com medo que outra tribo conquiste a tribo deles e assim leve a sua filha como cativeira. Por essa questão de honra, alguns deles enterravam as meninas vivas. Deus, glorificado seja, fala sobre esse ato no Corão dizendo: بأي ذنب قتلت, por que delito foste assassinada? وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما